Olá a todos, eu sou o professor Alex e continuo com vocês aqui nesta aula 2 da unidade 1. Hoje vamos começar a aprender alguns métodos de resolução de equações diferenciais ordinárias de primeira ordem. E o primeiro método que a gente vai ver é o método chamado dos fatores integrantes. Vamos ver o que ele tem a nos dizer. Vamos considerar então uma equação diferencial ordinária de primeira ordem dada nesta forma: dy dt igual a f de ty, onde agora aqui eu estou considerando a variável independente sendo t e a variável dependente sendo y. Bom, se essa função f depender linearmente da variável y, ou seja, se ela for linear em y, não possuir, por exemplo, y elevado ao quadrado ou 1 sobre y, expressões dessa forma em y, a gente vai chamar essa equação de linear e de primeira ordem. Por que primeira ordem? Porque a única derivada que aparece é essa dy dt e é uma derivada de primeira ordem. Dessa forma, nós conseguimos reescrever esta equação dy dt igual a f de ty da seguinte forma: dy dt mais p de t vezes y igual a g de t. Né? Se por acaso a gente passasse para o segundo membro dessa equação, p de t vezes y, nós teríamos, por exemplo, g de t menos p de ty, e essa diferença seria uma representação para a função f de ty. Ou seja, nós podemos considerar essa função f de ty como sendo escrita como uma soma de duas funções, sendo que uma delas dependa somente de t, que é o caso de g de t, e a outra dependa de t e de y, ok? E como ela deve ser linear em y, então o que multiplica y deve ser uma função somente de t. E, neste caso, as funções p e g, da forma que nós escrevemos aqui, são funções dadas da variável independente t. Essa última equação, dy dt mais p de ty mais igual a g de t, é uma equação linear de primeira ordem mais geral possível, ok? Vamos começar com um caso particular. Suponha p de t igual a A e g de t igual a B, duas constantes. Então, nós reescrevemos a equação diferencial anterior como sendo dy dt mais A vezes y igual a B. Se o A for diferente de zero e y for diferente de B sobre A, nós conseguimos reescrever essa equação da seguinte forma: dy dt dividido por y menos B sobre A igual a menos A. Dessa forma, se nós integrarmos este membro, o primeiro membro e o segundo membro, o que nós encontraremos aqui? Esta expressão dy dt sobre y menos b sobre a nada mais é do que a integral deste primeiro membro é exatamente o logaritmo natural, ou seja, ln, do módulo de y menos b sobre a. E essa segunda parte aqui, menos a, quando a gente integra em relação a t, nós obtemos menos a vezes t mais uma constante c arbitrária. Logo, nós queremos resolver essa equação, certo? Para resolver essa equação, nós devemos isolar o y. Mas o y está dentro o logaritmando desse logaritmo aqui. Então, para a gente eliminar este ln, basta elevar ambos os membros por e, né? Calcular a exponencial de ambos os membros. Então, neste primeiro membro, nós ficamos exatamente com y menos b sobre a, e o segundo membro como sendo e elevado
a menos AT mais C. Fazendo alguns outros ajustes, nós obtemos a seguinte expressão: y igual a b sobre a mais c vezes e elevado a menos at, onde este c aqui, minúsculo agora que eu considerei, é uma constante arbitrária e depende, após alguns ajustes, né, alguns cálculos, dessa constante c inicial aqui, que é a constante de integração. Esse método direto de resolução não pode ser aplicado para resolver equações desse tipo mais geral aqui, né? Porque o que nós fizemos aqui? Nós simplesmente identificamos este primeiro membro aqui como sendo, calculando a integral, como sendo ln do denominador. Dessa forma que nós resolvemos o caso particular, nós não conseguimos aplicar esse mesmo método para resolver esse tipo de equação aqui mais geral. O método que nós vamos utilizar foi criado por Leibniz e consiste em que? Multiplicar a equação diferencial, então nós vamos multiplicar essa equação diferencial por uma função μ de t, que vai ser escolhida de forma que a equação resultante seja facilmente integrável. Então, é por isso que o método chama fator integrante. Por que fator? Fator porque nós vamos multiplicar toda a equação. E integrante porque ele vai auxiliar na nossa integração. Então, μ de t é chamado de fator integrante e o método é, na verdade, encontrar quem é esse fator integrante para ajudar a resolução da equação. Vamos resolver este exemplo, essa equação diferencial que está naquele caso particular, né? Então, dy dt mais meio vezes y igual a meio de e elevado a t sobre 3. Seguindo o método, multiplicamos toda a equação por μ de t, e então nós obtemos μ de t dy dt mais meio μ de ty igual a meio μ de t e elevado a t sobre 3. Qual que é o objetivo aqui? É determinar exatamente essa função μ, de forma que esta expressão aqui, ó, que é o primeiro membro desta equação, depois de multiplicada por μ, seja derivada de uma função bem particular. Vamos observar o seguinte. Considera a função μ de t, que é o candidato à função a fator integrante, multiplicado por y. Vamos derivar este produto em relação a t. Vamos lembrar que y também é uma função de t. Então, aqui nós temos que aplicar a regra da derivada do produto. Então, a derivada do segundo, né? Então, fica dy dt vezes a primeira função, μ de t, mais a derivada de μ em relação a t, vezes y. Agora, vamos comparar esta expressão que nós obtivemos aqui, que está aqui nesse quadro, com a expressão anterior do exemplo, que é μ de t dy dt mais meio de μ vezes y. Comparando essas duas expressões, nós vemos que nós temos parcelas iguais, μ de t dy dt. Certo? Então, o que nós devemos ter? Que a derivada de μ em relação a t vezes y deve ser igual a meio μ vezes y, ou seja, esta relação. Agora, como que nós obtemos μ de t? μ de t fica determinado se conseguirmos integrar esta equação aqui. Então, reescrevendo a equação anterior, nós colocamos dμ de t dt sobre μ de t, que é a mesma coisa que μ' de t sobre μ de t igual a meio.
Isso implica o quê? Esta expressão aqui, μ' de t sobre μ de t, é na verdade a derivada de ln de módulo de μ de t. Isso igual a meio. Integrando ambos os membros, nós temos ln de módulo de μ de t igual a meio vezes t mais uma constante. Ou seja, elevando ambos os membros à exponencial, nós obtemos que μ de t é igual a c vezes e elevado a t sobre 2. Essa função μ de t igual a c vezes e elevado a t sobre 2 é o fator integrante para esta equação diferencial, certo? Mas ele é um fator integrante geral, porque ele depende de uma constante c aqui, ou seja, para qualquer valor de c que a gente colocar aqui, esse μ vai ajudar a resolver essa integral, essa equação diferencial. Então, nós tomamos c igual a 1 e multiplicamos esta equação aqui por μ de t, igual a e elevado a t sobre 2. Então, fazendo esse procedimento, multiplicando toda a equação diferencial por e elevado a t sobre 2, nós temos e elevado a t sobre 2 dy dt, mais meio e elevado a t sobre 2y, mais meio e elevado a 5t sobre 6. Da forma que nós escolhemos o fator integrante, o primeiro membro desta equação aqui, ou seja, esta expressão aqui, é exatamente a derivada do produto de e elevado a t sobre 2 por y. Então, este primeiro membro é, na verdade, a derivada em relação a t de e elevado a t sobre 2 vezes y. E isso é igual a meio e elevado a 5t sobre 6. Agora ficou fácil, né? Integramos ambos os membros. Aqui nós ficamos exatamente com e elevado a t sobre 2 vezes y. E integrando esta função, 3/5 de e elevado a 5t sobre 6, mais uma constante c arbitrária. Isolando o y nesta equação, nós obtemos y igual a 3/5 de e elevado a t sobre 3, mais c vezes e elevado a menos t sobre 2, que é uma solução geral para a nossa equação diferencial. Por que é uma solução geral? Porque ela depende de uma constante arbitrária c. Ok? Ótimo. Então, aqui a gente vê algumas curvas integrais para essa equação diferencial, ou seja, gráficos dessas soluções para diferentes valores de c. Partimos agora para o caso geral, em que a equação diferencial ordinária linear de primeira ordem pode ser escrita nessa seguinte forma, nessa forma padrão que nós chamamos, em que p e g são duas funções dadas na variável independente t. Okay? Então, para determinar o fator integrante apropriado para nos auxiliar a integrar ou a resolver essa equação diferencial, o que nós fizemos no exemplo anterior? Vamos repetir esse mesmo processo. Vamos multiplicar toda esta equação pelo fator μ de t. E vamos buscar quem é essa função μ de t que nos ajuda a integrar esta equação. Bom, de forma análoga que nós fizemos, nós vamos identificar este primeiro membro aqui desta equação como sendo a derivada deste produto μ de t por y. Comparando essas duas expressões, nós temos que encontrar a função μ de t que satisfaça esta seguinte identidade, ou seja, que a derivada de μ em relação a t deve ser igual a p de t vezes μ de t. Supondo a princípio que μ de t seja uma função positiva, o que nós temos? Que a derivada de μ em relação a t sobre μ de t é igual a p de t. Ou seja, integrando ambos os membros, a integral deste quociente é exatamente ln de μ de t, lembrando que μ de t é uma função positiva, e
nós ficamos com a integral de P de t dt mais uma constante arbitrária k. Escolhendo essa constante arbitrária k como sendo zero, com ela arbitrária, eu vou atribuir o valor zero para ela. Nós obtemos essa seguinte expressão para nossa função mi, que é dada por essa seguinte expressão: mi de t é igual a exponencial da integral de p de t dt. Ou seja, colocando k igual a zero, elevamos ambos os membros pela exponencial. Nesse primeiro membro sobra somente mi de t, e o segundo membro fica exponencial da integral de p de t dt. Como mi de t é uma função positiva para todo t, logo, derivar esse seguinte produto nos dá mi de t vezes g de t. Ou seja, com a mi dada por esta expressão aqui, nós conseguimos escrever este primeiro membro da nossa equação como sendo a derivada do produto mi de t por y em relação a t, e o que nos sobra é o segundo membro, ou seja, igual a mi de t vezes g de t. Integrando essa igualdade aqui, o primeiro membro fica simplesmente mi de t vezes y, e o segundo membro, integral de mi de t, g de t dt, mais uma constante de integração arbitrária. Em alguns casos, resolver essa integral aqui é relativamente fácil, e a gente consegue expressá-la por meio de funções elementares, como exponencial, como seno, cosseno. No entanto, existem outros casos que nós não conseguimos explicitar essa integral aqui com funções elementares. Então, nós conseguimos aqui isolar o y desta forma: y igual a 1 sobre mi de t vezes a integral de t0 a t de mi de s vezes g de s ds, mais essa constante de integração c aqui, em que t0 é algum limite inferior de integração conveniente, ok? Então, aqui nós conseguimos a expressão geral da solução da equação diferencial. Então, eu vou deixar como exercício para vocês repetir todo o processo para o caso anterior, mas com p de t sendo a, ou seja, uma função constante, e g de t, uma função qualquer dada na variável t. Ou seja, desenvolva o método do fator integrante que nós vimos para o caso geral para esta equação aqui, dy dt mais a vezes y igual a g de t. Encontre a expressão da função mi de t e desenvolva todo o processo e encontra também a expressão da solução geral. E vamos partir para este exemplo. Vamos resolver o seguinte PVI. O que é um PVI? Lembrando, é um problema que envolve resolver uma equação diferencial sujeita a uma condição inicial. Então, a equação diferencial que nós temos aqui é t vezes y' mais 2y igual a 4t², e a condição inicial é y de 1 igual a 2. Então, vamos colocar essa equação aqui na forma padrão. Ou seja, deixar a derivada de y em relação a t com coeficiente igual a 1, certo? Uma função multiplicando o y igual a uma função que dependa somente de t. Como nós tivemos que dividir toda essa função, essa equação por t, nós já assumimos aqui que t deve ser diferente de zero. Então, quem vai ser o fator integrante? Lembra que quem é o fator integrante? É a exponencial da integral de p de t dt. Quem é p de t?
P de t é aquela função que depende somente de t e que multiplica a variável y. Então, neste caso, P de t é 2 sobre t. Então, o fator integrante vai ser μ de t igual a exponencial da integral de 2t dt, que é igual o e é exponencial de quem? De 2ln de módulo de t. Que, fazendo uma manipulação algébrica aqui, nós obtemos simplesmente t quadrado. Então, o fator integrante para essa equação aqui é t quadrado. Multiplicando toda a equação diferencial por t quadrado, o que nós obtemos? Nós estamos agora multiplicando essa equação aqui, que está na forma padrão. T quadrado vezes y' mais 2 vezes t vezes y mais 4t ao cubo. T quadrado y' mais 2ty é, na verdade, a derivada do produto t quadrado vezes y. Então, nós temos simplesmente t quadrado y' igual a 4t ao cubo. Integrando esses dois membros, nós temos simplesmente t quadrado vezes y igual integral de 4t ao cubo dt é t à quarta, mais uma constante de integração c arbitrária. Isolando o y, nós temos y igual a t quadrado mais c sobre t quadrado, que é a solução geral da nossa equação diferencial. Aqui nós vemos um esboço das curvas integrais dessa equação diferencial, certo? Então, vocês observam que aqui nós temos as duas curvas mais extremas, está esboçado na cor laranja. As próximas curvas, está essa daqui, que passa pelo menos 1 e a que passa pelo 1, desenhadas em azul. Essa em verde e essa em verde. Então, elas são desenhadas aos pares, ou seja, para cada valor de C que nós colocamos aqui, nós temos uma representação, ou seja, um ramo do gráfico para T positivo e um ramo para o gráfico de T para T negativo, ok? Só que nós resolvemos o PVI já? Não, o que nós resolvemos aqui foi, a princípio, resolver a equação diferencial do nosso PVI. O que falta fazer? Encontrar a solução sujeita a esta condição inicial. Então, o que nós temos que fazer? Impor essa condição. Considerando essa condição inicial, y de 1 igual a 2, o que nós temos? Quando t for 1, y é 2. Então, substitui na expressão da solução geral. Nós temos 2 igual a 1 quadrado mais c sobre 1 quadrado, que implica em c igual a 1. Ou seja, esta solução aqui de expressão y igual a t quadrado mais 1 sobre t quadrado, para t maior do que zero, é a solução do PVI. Por que a gente tem que colocar t maior que zero? Porque ao colocar, escolher um valor de c e substituir na equação, nós vamos sempre desenhar um ramo para t positivo e um outro ramo para t negativo. No entanto, a condição inicial é o quê? Y de 1 igual a 2. O valor de t é 1, que é maior que zero. Então, nós estamos somente interessados neste PVI para aquele ramo para t que passa, para y que passa quando t é positivo. Então, por isso que nós colocamos aqui y igual a t quadrado mais 1 sobre t quadrado quando t é positivo. E o gráfico é exatamente este ramo aqui, desenhado em vermelho, e que passa pelo ponto do plano cartesiano 1, 2. Certo? Então, nós terminamos por aqui esta aula.
e nos vemos na próxima, no qual trataremos de mais um método de resolução de uma EDO de primeira ordem linear. Até a próxima!